Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que vocês estejam todos bem, todos felizes, todos contentes, todo mundo bacana, todo mundo legal. Olha só, eu sou o Rogério Taide, professor de vocês de História, e vamos dar continuidade à aula de Mesopotâmia. Agora vamos falar sobre a primeira grande fase, o primeiro Império Babilônico, a primeira grande fase dessa região. Porque em outros vídeos nós falávamos sobre o desenvolvimento que se deu durante muitos séculos, todo o desenvolvimento civilizacional, a organização urbana, as atividades agrícolas. Agora a gente vai chegar num patamar novo. Tá? Então, os amoritas derrubaram os acádios, nós falamos dos acádios das últimas vezes, e derrubaram os acádios, e então criaram a primeira fase do Império Babilônico. Isso aqui é século XVIII a.C. Pensa bem, gente, eu sempre fico pensando, as escalas de tempo, quando a gente começa a olhar para a Antiguidade, elas são meio, deixam a gente meio tonto. 18 séculos antes de Cristo. Então, 18 séculos antes de Cristo, portanto, há muito tempo atrás, nós vamos ver os acádios derrubados, os amoritas assumindo o controle daquela região e criando a cidade central do Império, a Babilônia. A Babilônia se tornou o maior centro urbano da antiguidade, e ali nós tivemos a organização, principalmente através de Hammurabi, o grande imperador da região, que unificou toda a região, a definição de algumas matrizes, digamos assim, socioculturais, civilizacionais, das mais importantes, que deixaram memória no longo prazo. É claro que a gente está falando aqui daquela região de planície, portanto, uma região que tem desenvolvimento agrícola, atrai muita gente, tem atividades econômicas, comerciais sendo realizadas naquela área. Já falei também das iniciativas de diversos povos tentando tomar a região, os hititas também, aquela área é muito disputada, a gente já falou disso. Agora, com o desenvolvimento, principalmente com Hammurabi, de um longo período de estabilidade, com uma fase em que nós teríamos uma organização militar mais sofisticada, a utilização de carros de guerra, cavalos. Então nós temos uma definição política, militar mais forte, o que permitiu também um longo período de estabilidade, portanto, de organização dessa civilização. Por exemplo, aqui nós vamos encontrar algo que é extremamente importante, que é a primeira escrita, a escrita cuneiforme, feita através de símbolos que lembram cunha, por isso cuneiforme. Essa escrita, que foi preservada em argilas, ela tem grande importância, evidentemente, porque ela começa a organizar a memória, pela primeira vez na história, a memória dessa civilização. Tá? A gente tinha falado dos zigurates, que eram as grandes construções arquitetônicas antecessoras das pirâmides do Egito, e falei em outra ocasião que esses zigurates eles formavam ali um centro político, mas também religioso e também observatório astronômico. Isso acontece, só um parêntesezinho, isso acontece também em outras civilizações, onde essas pirâmides, ou algo semelhante a elas, têm essa múltipla função, política, religiosa, astronômica. Pois é, nós temos aqui o desenvolvimento de alguns desses grandes zigurates, e particularmente um que você certamente já ouviu falar. Você já ouviu falar da Torre de Babel? A Torre de Babel, pois é, a Torre de Babel, o zigurate da cidade de Babel, que foi construído, né, com esse objetivo de ser imenso, uma grande obra arquitetônica, tá, na época de Hammurabi. Só para terminar, o Hammurabi também, ele é responsável pelo Código de Hammurabi, como ficou conhecido, que é a primeira iniciativa de definição de uma ordem jurídica. Baseado na lei de Talião, a história do olho por olho, dente por dente, nós temos um código que vai definir penas para diversas formas de crime, diversas formas de organização da sociedade. Isso é extremamente importante. Você está entendendo o que eu estou falando? A gente está falando de uma civilização que está começando a organizar as bases, né, de tudo aquilo que a gente até hoje entende como fundamental
para nossa organização social, política, econômica, jurídica. Os caras desenvolvem escrita, os caras desenvolvem uma arquitetura e, portanto, conhecem matemática, entre outras tantas coisas. Vamos dar continuidade a esse assunto, vamos falar disso mais outras vezes. Beijo, 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 beijo. Tchau para vocês.